Um projeto. Um sonho. Para levar. Conhecimento. Palavra. Experiências com Deus. Informação. Com excelência. Ei, você está preparado para a novidade? Pode falar. A paz do Senhor! E estamos começando mais um Pode Falar de Cristo! E nós estamos aqui com convidados super especiais. Mas quem vai apresentar esses convidados muito mais que especiais de hoje é o nosso co-pastor Marcelo, que é o evangelista, né? Marcelo Eustácio. Gente, nós estamos falando aqui dos líderes de adolescentes mais queridos da nossa Debras. Nós estamos falando dos líderes de adolescentes que comandam, depois do nosso bispo, são eles que cuidam de todos os adolescentes, não só da cidade de São Paulo, mas como do entorno de São Paulo. Eu estou falando do pastor Isaías Corinto e da missionária Rubelete. Pastor Isaías e missionária Rubelete, para a gente é uma honra muito grande ter os senhores aqui conosco. Não é sempre que nós temos a oportunidade de estar aqui com vocês, aqui no nosso canal, para falar para essa galera de adolescentes. Nós não falamos só para adolescentes, mas falamos também para pais de adolescentes, para avós de adolescentes. Por isso, nós estamos aqui com esse casal que tem uma longa vida no Geração Teen, que é o grupo de adolescentes da nossa Debras. Eles têm mais de 30 anos cuidando de adolescentes. E só na direção do Geração Teen, 18 anos, isso mesmo, cuidando de adolescentes. E eles querem sair, mas a gente não quer que eles saiam, porque eles são muito especiais para nós. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, para a gente é uma satisfação ter vocês aqui com a gente. E eu sei que esse podcast vai ser muito especial, porque vai falar com muitos adolescentes, vai falar com pais, com avós, com pastores de igreja, e por isso eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Vamos lá, para a primeira pergunta. Bora lá! Gente, primeira pergunta que pediram pra gente fazer e aí a gente vai dar seguimento dessa história. Como que vocês se conheceram? Uau! Gente, começamos já sim, só para vocês terem uma Já ideia. começa lá! Isso foi lá no fundo do baú. Meu Deus! A nossa história dá um livro, entendeu? Na realidade, eu cheguei na Debras Vila Curuçá, muito jovem, muito moleque ainda. Adolescente. E eu conheci a Ruberlete na adolescência. Eu tinha... Então foi adolescente mesmo. Adolescente. Tinha Tinha 12 para 13 anos. E a Ruberlete tinha... Você tinha 13 para 14. E Meu eu tinha 9. Deus. 9 para 10. Você tava na pré-adolescência já, né? Eu era criança ainda, eu não estava nem na pré, né? Mas foi assim. Foi assim. E aí, quando eu olhei a Ruberlete, e me apaixonei por ela. Né? Mas ela era muito novinha e tal, então... Isso, eu também, né? Eu também, né? Aproveitando já esse assunto, porque num outro episódio que a gente fez, virou polêmica. Então, eles perguntaram sobre desilusão amorosa, sobre namoro mais cedo. Com quantos anos, efetivamente, vocês começaram a namorar? Gente! E ainda complemento. Porque exatamente por conta do episódio anterior, que nós falamos desse assunto que deu polêmica, assim, com quantos anos vocês começaram efetivamente a namorar e qual é a recomendação hoje de vocês, com essa vivência toda diante de adolescentes, qual é a recomendação? Primeiro, pode ser sincero, pode falar. Se começaram com os 13, pode falar, foi com 13. Né? Mas contem pra gente, qual a recomendação de vocês hoje, depois dessa experiência? Eu acho bem legal, assim, porque nós conhecemos muitas pessoas nesse meio, no Ministério da Debras, né? Em muitas localizações. E
de pessoas que acompanharam as nossas histórias, foram padrinhos dos nossos casamentos, que hoje são pastores de campus, pastores de congregação. Então, o que a gente vai falar aqui é de verdade. Certo. Então, o Isaías se interessou por mim, eu tinha exatamente 9 anos, ele tinha quase 14. Mas naquele momento, naquela época, gente, naquela época, tem alguns anos atrás, então ele mandava muita carta pra mim, mas eu era firme e forte, sabe? Tipo assim, Adoro olha, eu clássico. cartas assim, escritas em papéis vegetais, com nanquim, gente, era desse jeito, gente. Perfumada, minha. Perfumada, sabe, com muita flor, ele era muito romântico, ainda é, né? Eu vi. Mas assim, enfim, então teve assim esse descorrer, mas quando ele me pediu em namoro, eu mesmo sabendo que ele gostava de mim, eu mantinha assim, sabe, porque eu tinha um foco, eu sempre tive foco de reino, então eu pensava assim, eu preciso, sabe, eu quero estudar, eu quero entender mais da palavra de Deus, enfim. Eu sei que nós levamos uma amizade saudável, sem nenhum tipo de namoro, de ficar nada. Mas Até... eu, no caso, né? Eu queria. Ele queria, Mas ela Assim, não. Opa! Amizade, né? A gente construiu realmente uma É. amizade muito bacana, muito legal. Né? E É. essa questão das cartas, quase toda semana eu escrevi uma carta para ela. E teve um que foi muito especial, que eu fiz um caderno de desenho de poemas. O caderno Olha, todo, gente, meu Deus. criou poemas Olha, pra em mim. algum podcast a gente vai querer que o senhor traga pra gente olhar. Você não se Olha, incomoda? e eu Todo tenho mundo até vai hoje, querer. gente. E aí eu sei que, enfim, aí eu fui começar a estudar a parte de formação, eu sempre prezei, e eu falava assim, não, eu só quero alguma coisa com alguém depois que eu terminar a minha formação. Enfim, nós fomos namorar, eu tinha 22 anos, e ele estava, na época ele estava com 20... Não, Eu você errei? me deu mais canseira. Ih! Foi muito canseira. Não, Porque, na amor, nós realidade, começamos a namorar. Inclusive, não, a gente namorou 2 anos. Eu terminei só. a faculdade e nós namoramos. Mas Então, eu tinha 25. é verdade. 25 anos. Eu terminei. Veja bem, Foi um ano eu depois. pedi ela A 100 senhora vezes deu namoro. mesmo uma canseira nele. Gente, Eu pedi ela, isso. não, 100 acho que foi pouco. Não, Dei uma canseira, meninas. Não sejam canseira, rápidas. gente. Aí você valoriza mais, né? Porque deu Isso, Olha, Coisa muito obrigada boa. por isso. olha, garoto, não pegue ninguém fácil. Pegue gente difícil que você sabe que vai valer a pena. Fica a dica, jovem, adolescente. Se casar. Gente, eu queria falar uma coisa pra vocês. Antes deles continuarem concluir essa resposta, que eles precisam concluir. É uma coisa que eu admiro neles, eu vejo eles nas redes sociais, eles continuam sendo românticos. Ai, graças a Deus. Na rede Na social, relação, cara. na Rede relação. social, Não, mas eu falo assim, a gente que tá próximo a eles, vê eles não só na rede social, na convivência que a gente tem perto deles, a gente vê que esse romantismo continua até hoje. Eles se cumprimentam com um beijinho, eles estão ali, é uma coisa linda de se ver, então vocês são uma inspiração nesse sentido também. Mas vocês precisam concluir Então, essa pergunta. E aí nós fomos, eu tinha 25 anos e ele estava, eu ia fazer 26 anos e ele ia fazer 30. Na realidade, eu conversava muito com a minha mãe sobre a Uberlete. Olha né? só, gente. E a mãe dela Já tinha também conquistado conversava a comigo, sogra, mas só que então. ela falava pra mim assim, ó, Ah, desiste. todos os lados. Desiste, você não cansa da Uberlete, não, você não cansa. Minha Desiste da mãe Uberlete. falava pra ele tempo desistir. todo. Na época, até hoje, né? Eu chamo ela de Rubinha. porque- Esses adolescentes estão vindo até agora. Do meu copo? Então ela É do nosso, ou é da gente mesmo? Não, dos Vai. dois. eu sempre chamei ela de Rubinha. E a mãe dela, Não, larga a Rubinha essa pra parte. lá, ela não quer nada com você. E eu ficava na expectativa, né? Porque ela não namorava com ninguém. Mas eu acho isso legal ele falar isso, porque ele não perdeu as esperanças. Não. Porque a gente vê, sério mesmo, a gente vê tanto adolescente quanto jovem nos dias de hoje que as pessoas desistem muito fácil das coisas. É verdade. Então, a história de vocês aqui, por isso que eu tô falando, gente, porque eu também sou jovem, eu sou solteira. E é a mesma história. Você procura em alguém que faça o clássico, pelo menos eu gosto assim. Então, assim, um rapaz, quando gosta de uma moça de verdade, ele quer um relacionamento sério com você, ele vai esperar.
Entendeu? Ele vai esperar você crescer, amadurecer. Agora me fez lembrar, inclusive, da história da Cassiane e do Jairim, que é mais ou menos a mesma coisa. Eles se apaixonaram desde muito novos, mas esperaram crescer para poder fazer. E sabe o que eu acho legal, ô Rafa? E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre prezei assim. Eu gosto muito da questão do cavalheirismo. Uhum. Então eu pensava assim, eu quero um homem que abra a porta pra mim, que me honre, sabe? Que chegue com flores, eles estão morrendo de rir. Que chega com flores, sabe? Que eu gosto disso, né? Que arrasta a cadeira, que tem essa preocupação, né? E eu ficava assim, então pra mim, o que eu procurava era alguém que fosse me completar com isso também. Porque eu acho tão lindo, né, o cara poder respeitar a sua esposa, poder honrar a sua esposa nos mínimos detalhes, né? E hoje, até hoje, Isaías é uma pessoa que eu não posso, se eu for levantar, ele puxa a cadeira, ele no restaurante, ele puxa a cadeira, ele devolve a cadeira, abre a porta do carro para eu entrar. E são pequenos detalhes que eu prezava, né? E até hoje ele faz isso, né? Então as pessoas até falam assim, outro dia nós chegamos no Madeiro para comer e a menina falou assim, gente, eu achei lindo o que o senhor fez. Mas o que foi? Porque é tão natural pra gente. Aí ela falou assim, ai, é que o senhor puxou a cadeira para ela sentar e tal. Quer dizer, pouco se vê, né? E eu, são 33 anos de casados, e eu quero ter mais 33 anos de casados, ou mais, vivendo assim. Né? Cordialidade e gentileza nunca cai de moda, né, sabe, é maravilhoso ver, né? Então, assim, era enfim. muito assim, né? Ela olhava muito essa questão da preocupação com ela, né? Então, para conquistar a Roberlete foi difícil. Foi difícil. Mas fora o chá de cadeira, né? Muitas cadeiras. Eu até fiz uma promessa para mim mesmo, né? Eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, é o seguinte, a senhora ora muito, hein? Se a senhora quiser ver eu casado, porque eu vou casar com a Roberlete. E pelo jeito não tá fácil. Só que eu quero fazer uma promessa aqui. Ele fez uma promessa, gente. Ele fez uma promessa. Ai, meu Deus. Se eu não casar com 29 anos, eu não caso mais. 30. Foi 30, amor. Meu Foi 29? Deus. 29. Pastor. 29 anos. Falei pra minha mãe, né? Pode escrever isso, mãe. Se eu não casar até 29 anos, eu não caso mais. Você só queria casar comigo, gente. Fazer o quê? E aí, né, eu só queria com ela. Gente, Nesse coisa meio linda. tempo, claro, né? Surge aquela questão, ela não quer mesmo, já perdi a esperança. Não perdi a esperança, né? Porque uma moça começou a gostar de mim. E a gente começou a conversar, né? E a gente começou a conversar e teve tá. Eu falei assim, não vai dar pra gente namorar porque não vai dar certo. Mas por quê? Não sei o quê. Não, porque a pessoa que eu gosto é a Roberlete. Ele falava, gente, eu falava pra moças. pessoa. Aí tem uma moça que falou assim pra mim. Mas eu vou fazer você Não. esquecer. Vamos namorar pra fazer você esquecer. Gente Nunca. do céu, Quase. Meu, Né? eu falei, não vai prestar. Como ele era líder de jovens, o que acontecia? As meninas caíam em cima. E eu falava assim, bom, isso não vai me afetar. Esse é um ponto importante. A Porque, liderança assim, atrai né? olhares. Então, assim, essa questão é forte, porque eu falava assim, não é através de ciúmes, a coisa não pode ser desse jeito, porque, de fato, eu procurava alguém que fosse ficar até o fim dos meus dias, porque eu acredito no casamento eternamente, em beijos esplêndidos, até que a morte nos separe. Eu pretendia isso pra mim, né? Então, realmente, de fato, foi bem assim. E a recomendação? Olha, recomendação direto para que... Essa é a história de vocês. O que vocês recomendam hoje para os adolescentes no que diz respeito a isso? Por quê? Muito, porque no episódio anterior nós comentamos sobre isso. E eu queria deixar claro que isso não é só pra gente fazer, não é só uma crítica às pessoas que querem se antecipar e namorar nessa data, porque é comum, nós tivemos, a prova vive é que nós tivemos os mesmos desejos nessa época. Com certeza. E por isso que a gente está aqui fazendo esse podcast, levantando esse tema, exatamente porque nós tivemos essa experiência, eles tiveram essa experiência e querem passar para vocês o que é mais sábio se fazer nessa idade. Né? Por isso a recomendação. Eu vejo assim, sabe? A adolescência é um momento de plantar. Você tem que buscar formação, escolarização, se dedicar para tudo que você pretende colher no seu futuro. Então, muitas decisões na adolescência, elas vão valer para o resto da vida. Então, eu sugiro que na adolescência é um momento de formação.
de busca. Depois que passar os seus 17, 18 anos, aí sim é o momento que você vai pensar em... Hoje a coisa está muito precoce, né? Mas só traz prejuízo. O que eu tenho a dizer, o namoro precoce na adolescência, ele causa prejuízo. Infelizmente, ele traz mais prejuízo do que benefício. Isso é interessante. A começar da formação acadêmica. Muitos nem para a faculdade eles se lançam, porque acaba se perdendo por esse meio, né? E não vão. E quando vão, quando está em concomitante com o namoro, eles acabam não dando conta da forma que poderia ser, com a qualidade, e pleiteando portas maravilhosíssimas, porque não tem condições de se dedicar, né? Então, eu vejo assim. Então, você tem que pôr prioridades na vida, né? Eu acho que para tudo tem o seu tempo certo. Eu vejo que a adolescência não é um momento de casamento, então para que namorar antes, né? Segura, cara, segura os hormônios, dá uma, né? Chama Jesus A pra sua gente- intimidade. Quando dá Sabe? vontade, chama Jesus, Não né? é, Não, você fala assim, entende? Jesus, me segura aqui. Me segura, me socorre, entra embaixo do chuveiro, faz qualquer coisa, Faz uma aliança, né? faz Com uma Jesus. aliança, né? exatamente. Eu escolhi esperar. Isso, ótimo, pastor. Bota ali no dedo, pronto. Mas assim, o importante, eu vejo isso, que é importante dar tempo ao tempo e obedecer o curso, sabe, de cada etapa da nossa vida. E eu queria fazer uma observação, missionária, do que a senhora falou para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que quem está falando isso é uma pessoa que viveu a adolescência, sentiu as mesmas coisas e não apenas, ela não está falando apenas, eles não estão falando apenas de algo que eles imaginam. A missionária Rubelete é psicóloga, é pedagoga e sabe muito bem, foi a fundo estudar o que é o desenvolvimento de um jovem para a adolescência para poder estar falando isso. E teve a experiência da própria vida. Então, essas palavras, essas orientações estão vindo de alguém que viveu e estudou para isso. Eu queria ressaltar isso. E o que é importante, Marcelo, é que nós somos, sabe, nós somos direcionados por Deus também. Se a gente não, sabe, se a gente não colocar a nossa vida diante do altar do Senhor, nós vamos nos precipitarmos em tudo. As decisões não serão certeiras. Mas quando nós colocamos Deus acima de todas as coisas, sabe, o hormônio fica quietinho, as coisas se equilibram. É possível superar, É possível superar esse momento e fazer escolhas adequadas, para que você possa desfrutar e bem. Hoje, por exemplo, eu fiz 2 formações, tenho várias especializações, várias pós, entendeu? Ele tem universidade, quer dizer, sabe, são coisas que você conquista lá. E hoje a gente desfruta, hoje a gente pode viajar para onde a gente quer, hoje a gente, graças a Deus, temos formações, temos uma vida profissional estabilizada, tanto eu quanto ele. Então hoje a gente desfruta das coisas boas que Deus deu para que a gente pudesse desfrutar, né? Uma das coisas que nos ajudou também é assim, nós éramos muito envolvidos com os trabalhos da igreja. Muito. Então, isso também ocupava o nosso tempo. Então, adolescente, faça isso. Eu, quando adolescente, eu me envolvia muito na igreja, participava de todos os trabalhos, né? E claro, né, queria ficar perto da Rubelete. Aí por isso que ele participava de tudo. Mentira. Aí Mas para esperando aí, conquistar, não, né, eu subi monte. Ela tinha o tempo vigia, que ela te visse, né? Era o tempo todo. Pra não esquecer. Mas valeu né? a Eu tentei pena, até valeu. estudar música junto com ela, porque ela Verdade, é musicista também. Verdade. Ela é uma Uau. excelente clarinetista. E eu fui estudar música, só que a música não entrava na cabeça. Ele foi, gente, ele fazia de tudo para estar perto. Ai, Gente, que eu- E eu Esse mundo é gostava. tão legal. Esse Ai, mundo que bom! esse mundo é tão pequeno, né, que a Rubelete foi estudar numa escola e a gente acabou estudando na mesma escola. Ele me perseguiu, na gente. mesma sala. Gente. Acredita, gente, na mesma sala. Não dá Na pra mesma acreditar. sala, gente. Ai, não acredito. E assim, era o colégio, né? Aí a senhora já sabia se ele era estudioso, Depois, senão a gente foi ele parar também, né? na mesma empresa. Na Gente, mesma nós empresa. fomos trabalhar na mesma empresa. Não, assim, olha, ele não e aí, queria que eu não fosse. queria que ela fosse Porque, trabalhar lá. Meu Deus! Por quê? Porque é uma empresa 90% homens. 90% homem. Nenhuma pessoa Linda trabalha- desse jeito, meu Deus. Já eu entrei entendi tudo, E eu já entrei na empresa e fui ser secretária do
departamento. Ai, ai, ai. E História, aí, gente. só subindo como secretária. Eu fui até secretária de diretoria. E eu fui secretária de diretor da empresa, na época CMTC. E eu fui secretária desse diretor, que era diretor da área dele, aonde ele trabalhava. Então, assim, aí depois eu... Que Umas história. coincidências que não dá pra entender, né? Ele É Deus mesmo escrevendo a história todinha, né? E só Não tinha voltando como um não pouquinho. juntar. Pois, eu acho. vocês entendem porque a gente é carne e unha e carne, assim, interessante umas coisas que, misturadas aqui. Até voltando um pouquinho, né? E eu comecei a namorar com a Berlete. Foi no dia do casamento de um amigo meu que é gerente, diretor de uma empresa. E justamente quando eu fiz 27 anos. Em 2 anos a gente casou. Ah, é Casei com verdade, 29 2 anos anos. depois. Olha, o tempo certinho que você Tempo falou. Se eu não certinho. casar É com verdade. 29, É isso meu mesmo. Deus. É Deus que estava na causa, entendeu? Oi, gente, a gente já tá aqui fazendo. Ai, porque já tá acabando. Tô avisando que nós temos. Gente, nós entramos. Exatamente. Bom, vamos lá então pra gente entrar. Vamos É. fazer o bate-volta, que a Vamos. gente vai acabar entrando mesmo. Família. Ai, tudo. É, O maior tesouro. O maior tesouro, investimento. Vocês têm 2 filhos, né? Temos. Que hoje também trabalham. É engraçado porque você que conhece a família toda, você entende por que os filhos de vocês procuraram também respeitar esse tempo, né? A filha de vocês casou recentemente, maravilhosa. E eles também aprenderam com vocês a respeitar esse tempo de estudar, de fazer ali a carreira profissional para depois pensar, né, Verdade. numa carreira. Então eu acho isso, é legal ressaltar isso. O bom exemplo dos pais, você que é pai, você que é mãe, não pode esquecer que você é um exemplo para os seus filhos. Então, tá aí. E seus filhos vão seguir um caminho bom Graças quando a tem Deus. vocês como Com referência. família, é legal você ter tempo de qualidade com os filhos. Isso é né? bacana. Momento com a Isso é esposa. legal, saber, né, usar essas Mesa, por coisas. exemplo, né? Evitar o celular na mesa. Acho que o tempo é legal. Acho que é o bate-volta aí, né? GT. Ai, gente, Nossa paixão vida, da minha cara. vida. É meu coração. Eternos, né? É meu coração pulsando. Vamos vocês, galera. Vamos lá, Já falo de família, já falo sonhos. Ai, eu acho que... Falta ir para Israel ainda. É verdade. Foi a terra prometida. Vários países, agora falta Israel. Adolescência. Adolescência desafiadora. Principalmente nesse momento atual que nós vivemos. É muito desafio. A gente até tinha essa pergunta aqui. Gente, eles vão voltar aqui com certeza, tá bom? Isso. É E a bom gente- você ficar ligado. Que E era a uma gente das ainda vai nossas fazer uma perguntas. pergunta, viu, evangelista Pode Rafaela? ficar à vontade. Que já encerramos o bate-volta, Volta, né? sim. Ou então qualquer coisa de volta no Hoje A gente bate-volta. volta aí, pode misturado, voltar, né? Porque essa pergunta Volta a gente no não pode bate-volta. fazer pra ele. Acho que começou com a gente, misturou tudo. Não, Ó, mas tranquilo. Pessoal, a gente tem uma pergunta, eu tenho uma pergunta para eles, que é uma coisa que a gente se depara bastante nas nossas igrejas, nos nossos pastores, com as nossas lideranças, que a gente já falou do conhecimento que eles têm, tanto conhecimento técnico, pedagógico, de experiência, de vivência com esses adolescentes. A pergunta é, o que vocês acham da mistura? Porque a gente sabe que muitas igrejas acham que o grupo está pequeno, eles querem juntar jovens e adolescentes. E eu queria a resposta de vocês, com a experiência e conhecimento de todos os lados que vocês têm em relação a isso, o quanto isso é nocivo ou não tem nenhum problema, o que vocês nos dizem em relação a isso? Na realidade, isso não traz nenhum benefício. A princípio dá a impressão que sim, vai ser um grupo grande, porque vai ser um só, mas existem vários prejuízos. Eu vejo assim, nós louvamos a Deus pela vida dos nossos bispos. Bispo Samuel, Bispa Keila, que tem uma visão de reino e uma visão de crescimento. Então, quando eles vieram e assumiram, né, a nossa Debras, isso ficou muito claro. E a posição, a visão deles, que por que a separação? Porque cada faixa etária tem a sua especificidade de demanda. Então não adianta eu pegar... Respeitando o ECA, inclusive, Respeitando o ECA, que foi uma das coisas que nós trabalhamos hoje aqui na mentoria. Então. Então, assim, sabe, nós precisamos dar